Boa noite, boa noite, boa noite. Sejam bem-vindos. Mais uma noite aqui na página da Casa de João, irmão Francisco. Desta feita, iremos... Boa noite. Devale, boa noite, minha irmã. Tudo bem? Boa noite. Gorete. Selma. Gorete, Selma, Devale, boa noite. Só aguardando alguns minutinhos para ver se chega mais alguém. Não houve divulgação, porque a pessoa que viria hoje não pôde, mudou o horário, mudou o dia, só vai vir no sábado. Nós vamos aqui ter uma conversa amena e fraterna para que não se perca o costume e a prática da nossa live diária, né? Nós percebemos que isso se tornou muito importante para as pessoas. Então, vamos tentar falar um pouco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, para que o padrão vibratório seja elevado e a gente consiga, de alguma forma, estarmos preparados para o nosso dia a dia, tentando, de alguma forma, melhorar os ambientes e assim a gente, buscando a nossa transformação moral, consiga melhorar o mundo, né? Então, nós buscar
o entendimento do Evangelho segundo o Espiritismo, esperando as pessoas se acheguem até nós e assim a gente começa a nossa conversa, uma leitura comentada do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Vamos ouvir o que Jesus nos ensina que nós podemos tirar dessas belas parábolas de Jesus e utilizá-las no nosso dia a dia para que a gente torne a vida mais fácil, mais tranquila. Agradecendo sempre a Deus, aos bons espíritos, no início de atividade, na nossa prece. Zuleide, seja bem-vinda, minha amiga Zuleide. Lá de Uiraúna, na Paraíba. Seja bem-vinda. Como a gente vai estudar o Evangelho, nada mais justo que a gente comece do início, né? Do item 1 do capítulo 1. Então, se a espiritualidade quiser, a gente, segunda-feira, vai estudando o Evangelho segundo o Espiritismo, do primeiro ao final, na sequência que Kardec nos explica, né? Kardec, ele inteligentemente coloca por assunto numa sequência em que nos torna mais prático e mais tranquilo para que possamos ter a compreensão dos evangelhos. Então, é de uma certa forma que o anterior explica o posterior. E assim vai, para que no final da leitura, do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente tenha absorvido a maior parte dos ensinamentos de Jesus, né? Então, sejam todos bem-vindos, né? Nossa amiga Solange entrou, seja bem-vinda, minha amiga. Gostaria que vocês nos ajudassem na participação, nos comentários, para que a gente possa tornar esse estudo, esse evangelho, numa situação de paz e harmonia. Vamos à prece inicial. Bom Jesus, querido Mestre Divino Irmão, precisamos, nesse momento, do teu amparo, do teu socorro, da tua misericórdia, da tua paz, da tua harmonia, para que possamos vencer as dificuldades da nossa vida cotidiana, as dificuldades causadas por nós mesmos no nosso passado, quando na sementeira, que é opcional,
não semeamos boas ações. Permite, bom Jesus, que nós sejamos abençoados, agraciados pela presença dos bons espíritos a nos intuir, para que a nossa conversa amiga e fraterna flua de uma maneira tranquila, em paz, e que nós possamos juntos crescer um pouquinho moralmente com a compreensão dos teus ensinamentos. Abençoa, Senhor Jesus, a todos que buscam uma transformação moral para que juntos transformemos esse mundo num mundo melhor. Que assim seja. Bem, meus irmãos, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo é extremamente importante. Primeiro, porque são os ensinamentos morais do Cristo. E todos os ensinamentos que constam nesse livro são relacionados à evolução moral e espiritual de todos nós. Não há no Evangelho segundo o Espiritismo um único ensinamento que seja voltado para a vida material. Jesus não se preocupava com a vida material, até porque, como ele mesmo disse, meu reino não é deste mundo. E a matéria, o mundo material em que nós vivemos, boa noite, Leleda, o mundo material em que vivemos é conduzido, construído por nós mesmos. A cada um será dado de acordo com as suas obras. Então, vivenciamos hoje as consequências de ontem. Consequências essas que podem sim serem amenizadas com a nossa atitude, ação, pensamento, pela prática do amor. O amor afasta uma montanha de pecados. Ora, se Jesus nos diz que o amor afasta uma montanha de pecados, nos diz também que todo o mal que fazemos recebemos de volta um por um, mas que todo o bem que fazemos recebemos o cêntuplo. Ora, não é inteligente da nossa parte não fazer o bem. Kardec, nesse sentido, explica que não basta não fazer o mal, há de se fazer o bem. Não fazer o bem, então, já é fazer o mal. Então, aqueles momentos de ociosidade em que nós não dedicamos aos nossos irmãos mais necessitados do que nós, são momentos em que nós realizamos atividades que causam dor e sofrimento às pessoas, porque não são utilizados para amenizar estas dores e estes sofrimentos. E a cada um será dado de acordo com as suas obras. Mas Jesus também diz: mostra-me a tua fé sem obras, que eu com obras mostrarei a minha. Ora, quais são as nossas obras? O que nós vamos mostrar para Jesus? O que estamos mostrando para Jesus? Na nossa sociedade em que vivemos, temos milhões.
milhões de oportunidades para prática no bem. Mas a nossa ociosidade, a nossa preguiça, nosso orgulho, o nosso egoísmo não nos deixa seguir os ensinamentos de Jesus de fato. Na prática, nós não praticamos os ensinamentos de Jesus. Então, lá no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, eu estou aqui com a tradução de Guilhom Ribeiro. Queria que fosse a tradução de Herculano Pires, mas vai ser com esta mesmo essa leitura de hoje. No capítulo 1, é o capítulo Não Vim Destruir a Lei. Nesse capítulo, nós temos as 3 revelações: Moisés, Cristo e Espiritismo, aliança da ciência e da religião, e as instruções dos Espíritos, a nova era. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Porquanto, em verdade vos digo, que o céu e a terra não passarão, sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único iota e um único ponto. Isso está lá em Mateus 5, 17 e 18. Qual é a lei que Jesus veio cumprir? A lei mosaica? Jesus, na verdade, um revolucionário, revolucionou a humanidade. Por isso que nós dividimos a nossa história antes do Cristo e depois do Cristo. Antes da vinda do Messias e depois da vinda dele. Há quem não acredite. Há quem não aceite que Jesus é o Messias. Os judeus ainda não acreditam. Na lei mosaica, há 2 partes distintas. A lei de Deus, promulgada no Monte Sinai, e a lei civil, ou disciplinar, decretada por Moisés. Uma é invariável, a outra, apropriada aos costumes e ao caráter do povo, se modifica com o tempo. Ora, é lógico que as leis de Deus são imutáveis. As leis divinas são imutáveis porque são perfeitas. E como leis perfeitas, podem e são utilizadas em todas as situações. Moisés, como grande legislador, ele trouxe um código civil que era condizente com o estado que a humanidade vivenciava àquela época. Vivenciávamos um mundo quase selvagem. Este mundo quase selvagem nos colocava em situações de muita violência, de muitos preconceitos. E a lei que valia era a lei de talião, de dente por dente, de olho por olho. Aquela em que a cobrança era imediata. Certa feita, um amigo nos disse, durante a leitura deste evangelho, que se a lei mosaica fosse divina e valesse até hoje, iriam faltar pedras
para apedrejar as pessoas. E é verdade. Iriam, sim, faltar pedras, porque a lei era muito dura e necessitava que fosse daquela forma para que as pessoas mudassem os seus hábitos e deixassem de serem selvagens, como era, né? Como eram selvagens. Ora, então Moisés subiu ao monte e lá recebeu, através de um fenômeno mediúnico, Moisés, que era um grande médium de efeitos físicos, um ectoplasta de mão cheia, ele, através da escrita direta, recebeu dos espíritos elevados, não de Deus, os 10 mandamentos. Não vou ler os 10 mandamentos. E com esses 10 mandamentos debaixo do braço, ao descer do monte, no qual ele tinha boa noite, deusa linda, ele tinha demorado e encontra o seu povo, aqueles que ele tinha libertado da escravidão no Egito, naquele período em que ele, por 40 anos, os conduziu na travessia do deserto em busca da terra prometida por Jesus, a terra prometida por Deus. Travessia essa que poderia ser feita em 4 meses, mas levou 40 anos. Moisés levou 40 anos porque levava consigo uma geração enraivecida, embrutecida pela escravidão, uma geração com ódio no coração. E Moisés, nem ele chegou até a terra prometida, que seria Israel. Nem ele chegou lá, morreu antes de chegar. Então foi necessário esse tempo de travessia para que uma nova geração, livre daquele ódio e aquele rancor, na sua maioria, chegassem purificados na terra prometida. Mas Moisés, ao descer o morro, e encontrou seus seguidores, os hebreus, adorando um bezerro de ouro. E naquele momento, ele impôs, através da morte, a sua lei. E aqueles que não quiseram segui-lo, foram decapitados. Há de se compreender que lá, àquela época, o medo, a dor, era o que ensinava mais. Então era necessário um Deus vingativo, rancoroso, maldoso, que cobrasse imediatamente a falha para que as pessoas pudessem, através do medo, e a cultura ocidental trouxe isso para o nosso tempo. Quem de nós não ouviu de seus pais, seus avós? Menino, cuidado com a ira divina. Deus castiga. Tem que ser temente a Deus, ter medo de Deus. Todos nós ouvimos isso. Então Moisés, na realidade, tinha uma grande missão. A maior de todas as missões de Moisés
um dos maiores médiuns de todos os tempos, foi implantar a ferro e a fogo a ideia do Deus único. E isso ele fez. Isso ele fez bem feito. Ele implantou a ideia de Deus único. Antes era um Deus para cada coisa. A partir de Moisés, a implantação do Deus único. Então, quando Jesus diz que não veio para destruir a lei, mas para dar cumprimento, não a lei mosaica, que é temporal, só serviu para aquela época. Jesus diz claramente, ele veio dar cumprimento às leis divinas, às leis que regem o universo. Tanto é que Jesus resumiu os 10 mandamentos em apenas 2. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o vosso corpo, de toda a vossa alma e de todo o vosso espírito. E ao próximo como a si mesmo. Ora, Jesus deixou uma dica aí, quando nos coloca, já naquela época, o conhecimento da condição de nós, seres humanos, seres trinos, corpo, alma, perispírito e espírito, mente pensante. Então, Jesus dá-nos uma bela dica nesta sua fala. E nós, mesmo resumindo os 10 em 2, nós não conseguimos vivenciá-los. Não conseguimos vivenciá-los porque, primeiramente, não conseguimos nos amar de verdade. Nós não nos amamos. Se nos amássemos de verdade, nada faríamos, e aí estou generalizando, e toda generalização é burra, nós não faríamos nada que prejudicasse a nós mesmos, incluindo aí aquela condição de omissão, quando achamos que não fazer o mal basta, mas não fazer o bem já é um mal. Então, a condição de omissos que assumimos na nossa vida, muitos de nós, não deixa a sua zona de conforto para se dedicar ao nosso próximo, que nós devíamos amar como a nós mesmos. Alguns minutos, algumas horas, alguns bens, alguns alimentos, alguns cobertores. Não fazemos isso. Boa noite, Arlete. Nós, infelizmente, somos orgulhosos e egoístas, não nos amamos, não amamos o próximo e muito menos amamos a Deus. Isso é um fato. Infelizmente, nós continuamos tão atrasados que não conseguimos vivenciar o Evangelho que Jesus nos ensinou há tanto tempo. Ainda não absorvemos estes ensinamentos que Jesus explica para nós. Dando continuidade à nossa leitura,
Quando a leitura dos 10 mandamentos, né, a gente pode dar uma passadinha só para lembrar. O primeiro, eu sou o Senhor, vosso Deus, que vos tirei do Egito, da casa da servidão. Não tereis diante de mim outros deuses estrangeiros. Não fazeis, não fareis imagem esculpida, nem figuras algumas do que está em cima do céu, nem embaixo da terra, nem do que quer que esteja nas águas sobre a terra. Não adorareis e não lhes prestareis culto soberano. Nós vemos nesse primeiro mandamento com a maior claridade, nós vemos a dedicação de Moisés ao povo em que ele resgatou da escravidão, os hebreus, o seu povo. Há aqui um direcionamento para aquele povo, como se Deus fosse apenas para eles e para mais ninguém. Não pronunciareis em vão o nome do Senhor vosso Deus. Lembrai-vos de santificar o dia de sábado. Honrai vosso pai e vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Não mateis, não cometais adultério, não roubeis, não presteis testemunho falso contra o vosso próximo, não desejeis a mulher do vosso próximo, e o último, não cobiceis a casa do vosso próximo, nem seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu asno, nem qualquer das coisas que lhe pertençam. Aquele amigo que falou que se vivêssemos ainda sobre o controle das leis mosaicas, não existiriam mais pedras, iriam faltar pedras para matar por apedrejamento as pessoas. Vejam estes mandamentos como seria a vida de hoje para cumpri-los ao pé da letra. Por isso, Jesus resumiu a 2: amar teu Deus e ao próximo como a si mesmo. Vivenciando esses 2 mandamentos, estaremos vivenciando toda a lei e os profetas. Estaremos em acordo com a lei e nunca precisaremos retornar a estar de acordo com a lei pela dor, pelo sofrimento, mas sempre estaremos no amor, de acordo com a lei. Então nós temos que entender que Moisés era um legislador e, como tal, legislou. Mas depois de Moisés, que foi a primeira revelação de Deus à humanidade, nós temos o Cristo como a segunda revelação. Antes de Moisés, depois de Moisés, existiram vários profetas, muitos profetas. O Velho Testamento está lotado de profecias. E algumas dessas profecias, alguns desses profetas, profetizaram a vinda do Messias. E esta vinda, estas profecias,
ditavam quase que a regra necessária para que o Cristo fosse reconhecido como Messias. E Jesus, várias vezes, diz, em dado momento, aqui se cumpre mais uma profecia. Então, ele vivenciou estas profecias. Dando continuidade à nossa leitura, quando chegamos ao item 3, o Cristo, Jesus não veio destruir a lei, isto é, a lei de Deus, veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe o verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso é que se nos depara nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, base da sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ele, ao contrário, as modificou profundamente, quer na substância, quer na forma, combatendo constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações. Por mais radical reforma não podia fazê-las passar do que as reduzindo a esta única prescrição: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E acrescentando, aí estão a lei todas e os profetas. Então, Jesus revolucionou a humanidade quando colocou de lado toda aquela lei civil, aquele Código Civil de Moisés, e nos apresenta um novo Deus. Jesus nos traz a segunda revelação. Primeira revelação, Deus único. Primeira revelação, Moisés, com seu Código Civil, a sua legislação bruta, a sua revelação divina, que são os 10 mandamentos. Segunda revelação, Jesus nos mostrando um outro Deus, dando outra característica àquele Deus que conhecemos. Deus não é vingativo, diz Jesus. É amor, é bondade, é justiça, é perfeição. Então, Jesus nos descortina um Deus que conseguimos compreender um pouco por suas características. Esse Deus de amor, de justiça, que nos ama incondicionalmente, independente do que façamos, nada que façamos vai provocar em Deus a ira, porque a ira é característica humana, não divina. Infelizmente, nós, humanos, colocamos em Deus as características de nós mesmos. E o que é pior? Sempre as piores características. Deus não é vingativo, não castiga, porque quem castiga é vingativo. Deus é infinitamente bom e justo, o que nos dá a certeza que nenhuma injustiça parte da criação divina. Nada é por acaso. Todo o sofrimento que causamos a nós mesmos é porque estamos em desacordo
com as leis divinas. Não as respeitamos. E em não respeitarmos as leis divinas, provocamos nas outras pessoas dor e sofrimento. Porque não nos amamos. Não amamos o próximo e nem amamos a Deus. O nosso egoísmo, a nossa ganância, faz com que pessoas que nunca nem vimos, teoricamente, passem fome. A nossa ânsia de acumular riqueza e fazer com que essa riqueza fique gerando mais riqueza para nós unicamente, causa às outras pessoas fome e miséria, dor e sofrimento. E aí o lar desajustado pelo desemprego, pela miséria, onde na fuga desta situação de dor e sofrimento, o pai se embriaga, vai beber para fugir desta realidade terrível, usar drogas, muitas vezes roubar para levar um prato de comida para dentro de casa porque não aguenta os filhos passando fome. E a mãe se revolta e há violência para com as crianças, para com o casal. O que esperar de uma criança que cresce num lar desajustado desse? Então, essa condição social é nossa culpa. Somos nós que criamos essa condição. Não é Deus que cria a miséria, a fome e a violência. Fomos nós que criamos com nosso egoísmo, com a nossa ganância. Nós criamos nossos filhos para serem melhores do que os outros, no sentido de enriquecerem, de fazer um bom casamento, de se formarem e ter um bom emprego. Nós não criamos os nossos filhos para serem boas pessoas. Nós não criamos nossos filhos para amarem o próximo como a si mesmos. Então, estamos nós em desacordo com essa lei. Estamos nós em desacordo com a lei divina. E o Evangelho, segundo o Espiritismo, vem aí para nos mostrar quais são essas leis morais que são divinas, que nós temos que vivenciá-las, não é decorá-las, não é ter elas na mente, gravadas, para responder qualquer pergunta, mas para utilizá-la na prática, para que a prática seja do bem. Assim, nós estaremos vivenciando o Evangelho, os ensinamentos de Jesus. E ele continua: por estas palavras, o céu e a terra não passarão sem que tudo esteja cumprido, até o último iota. Quis dizer Jesus ser necessário que a lei de Deus tivesse cumprimento integral, isto é, fosse praticada na terra inteira, em toda a sua pureza, em todas as suas ampliações e consequências. Efetivamente, de que serviria haver sido promulgada aquela lei se ela devesse constituir privilégio de alguns homens ou ao mesmo de um único povo? Sendo filhos de Deus, todos os homens, todos, sem distinção nenhuma, são objetos da mesma solicitude. Então, as leis divinas jamais poderiam ser direcionadas para um único povo. Ela é para toda a criação, não é só para o planeta Terra, é para toda a criação divina. Temos visto aí nas palestras, muitas palestras que estão trazendo, falando sobre vidas
extraterrestres, ali também as vidas nos outros planetas também são regidas pelas mesmas leis. E nada passará, nada, sem que a lei seja cumprida. Ou seja, a semeadura é opcional, mas a colheita é obrigatória. A árvore má não dá bons frutos. Simão Pedro, embainha tua espada, pois quem com ferro fere, com ferro será ferido. A boca só sai o que o coração está cheio. Hipócritas são como sepulcros caiados, bem branquinhos por fora e podres por dentro. Ora, o que é que Jesus está querendo dizer com tudo isso? Que a lei está aí. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas este amar não é um só sentimento, não é só sentir amor. É praticá-lo. A caridade é a prática do amor. É o amor em ação. Então, praticar a caridade é vencer a si mesmo, o seu egoísmo, a sua ambição, a sua avareza. E em vencendo a nossa avareza, a nossa ambição, nós vamos perceber que a verdadeira obrigação que temos com a nossa riqueza é fazer com que ela gere bem-estar a mais pessoas. É gerar emprego, é gerar renda, é gerar uma condição política social para que não haja a necessidade de dor, sofrimento, miséria. A verdadeira caridade não é dar um prato de comida, é criar a condição para que não seja necessário que a pessoa miserável passe fome para precisar da sua caridade. Esta é a verdadeira caridade. A caridade material em darmos uma cesta básica, darmos um prato de comida, darmos o cobertor, é extremamente necessária, porque não sabemos ainda praticar a verdadeira caridade, que é acabar, de fato, com o sofrimento das pessoas. Não conseguimos ainda amar o próximo como a nós mesmos. Mestre, o que preciso fazer para te seguir e receber a vida eterna? Jovem, vai, pega todos os teus bens, vende tudo, doa tudo aos pobres e me segue. Emmanuel relata que sofreu muito, 2000 anos, porque fez a escolha errada, a escolha de permanecer com seus bens. Olha, esse ensinamento não quer nos dizer que nós devemos pegar os nossos bens, nos desfazer de todos os bens e sair doando por aí. Não. Esse ensinamento quer nos dizer que nossos bens
que nós lutamos, que nós nos esforçamos, que nós amealhamos com muito suor, não é nosso. Nós temos dele usufruto. E se não os utilizarmos da maneira correta, a roda da fortuna vira e a pobreza retorna. E a maneira correta é gerar emprego, é gerar felicidade, é gerar paz, é gerar harmonia, é reconstruir o lar destruído pela miséria, pela fome, pelo álcool, pelas drogas, pelo banditismo. Esta é a verdadeira função do espírita, praticar o maior bem possível ao maior número de pessoas possível. Porque como podemos, com sinceridade, como podemos dormir à noite tranquilamente, sabendo que aquele senhorzinho que teve a sua barraca queimada não tem nada, não tinha nada, queimaram tudo. Mas hoje, durante o dia, recebeu várias doações. Graças a corações bondosos, espíritas, não sei, evangélicos, não sei, ateus, bem provável. Mas, de fato, é que sem a misericórdia das pessoas, aquele senhorzinho não teria nem o colchão para dormir, porque queimaram tudo, tentaram matá-lo, queimando a sua barraquinha. Como podemos dormir tranquilos à noite, sabendo que nesse momento há quase 3.000 pessoas que não têm teto, nem sequer um quarto, uma casa, um lar. A família é a rua, não tem um lençol, um colchão, vão dormir em cima de papelões, com medo do que a rua vai propiciar a eles durante a noite. Os monstros que estão soltos podem acabar com a vida deles. Como vamos dormir tranquilos hoje à noite, quando muitas pessoas não tiveram o que comer? E o que nós fizemos por elas? O que foi que nós fizemos por estas pessoas hoje? Qual foi a ação, a atitude que nós tivemos para modificar essa situação, para melhorar o mundo em que habitamos? Qual foi a nossa atitude? Se somos omissos, estamos fora da lei, em desacordo com a lei divina. E estando em desacordo com a lei divina, em algum momento, a lei nos cobra para retornarmos à linha. E somos, enquanto omissos, responsáveis por toda a dor e sofrimento causada pela nossa omissão.
somos nós os responsáveis por aqueles lares destruídos, aqueles barracos nas favelas, onde existem pessoas decentes, existem pessoas sofredoras, existem pessoas, existem nosso próximo, que Jesus diz que nós temos que amar. Como vamos dormir esta noite? O papel de Jesus não foi o de um simples legislador moralista, tendo por exclusiva autoridade à sua palavra, cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciaram o advento. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é a que transcorre na terra, e sim a que é vivida no reino dos céus. Viera ensinar-lhes o caminho que a esse reino conduz, os meios de eles se reconciliarem com Deus e de pressentirem esses meios na marcha das coisas por vir, para a realização dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo. Meu reino não é deste mundo, disse Jesus. E onde é o reino? De que reino Jesus falava? O que o centurião pediu para ganhar em seguindo Jesus? A vida eterna. E esta vida eterna é a vida do Espírito. E onde ela é vivida? No mundo espiritual. E qual a condição das pessoas no mundo espiritual? Há de se separar os bodes das ovelhas, o joio do trigo. Como há esta separação? Como é o mundo espiritual de verdade? Nós estamos numa sequência, está na página da Casa de João, uma sequência de falas a respeito do mundo espiritual. É extremamente importante que todos conheçam o mínimo do mundo espiritual para poderem saberem se conduzirem no reino que Jesus prepara para nós. Ah, não, mas Jesus é bondade, amor, pureza e justiça. Deus criou as leis e elas são perfeitas. Não há exceções. Não há exceções às regras de Deus. Todos estão submetidos a ela. E a perfeição da justiça divina nos coloca na condição de herdeiros de nós mesmos,
A cada um será dado de acordo com as suas obras. Quais são as nossas obras? Como nos credenciamos para o mundo espiritual, para a verdadeira vida, para a vida futura, para a vida eterna do Espírito? O que nos credencia? As nossas ações, pensamentos e omissões de agora. A semeadura é opcional. A colheita será obrigatória. O que plantamos no passado, colhemos agora. O que colheremos no futuro, plantamos agora. O presente é a consequência do passado. O futuro será a consequência do presente. Então, a vida futura será a consequência do nosso presente, que já é a consequência do nosso passado. O passado, nós não podemos modificá-lo. Já aconteceu. Não há como voltar no tempo, desfazer o que nós fizemos. O que foi feito, está feito. A lei já registrou. A consequência, a cobrança desta lei são as nossas dificuldades de hoje. De todos nós, seres humanos, encarnados e desencarnados, na Terra, em Júpiter e Marte, seja onde for, em qualquer planeta da criação divina, seja onde for, nós só vivemos as consequências. Como viver estas consequências? O Evangelho ensina lá no o mal e o bem sofrer. Como vivemos estas consequências é a construção do nosso futuro. Se nós permanecemos nos prendendo, nos tornando prisioneiros de nossos lares, criando muralhas para impedir que o mundo de fora venha para dentro, o mundo material, porque o espiritual não tem parede para impedi-los, mas esquecemos que não conseguimos viver. Está aí o isolamento da pandemia, que nos mostra que não conseguimos viver muito tempo isolados do mundo. O que está lá fora são os nossos irmãos. É àqueles que nós devemos. Só vai melhorar a situação se nós construirmos uma condição social de igualdade, de justiça, de oportunidades, de educação, de alimentação. Uma condição social de vida para que essas pessoas saiam dos lares desfeitos para os lares reconstruídos, e nisso as religiões têm um papel fundamental. E a doutrina espírita tem o seu aspecto religioso. E é fundamental também o papel da reconstrução da sociedade material, para que essa transformação no mundo material reflita no mundo espiritual. Como? A regeneração do ser. Para que, quando desencarnarmos,
para o mundo espiritual, retornando à pátria espiritual, à verdadeira vida, nós já estejamos, pelo menos, evangelizados. Porque se retornamos evangelizados, menos dor e menos sofrimento passaremos no mundo espiritual. Há uma condição favorável para que sejamos alçados imediatamente para as zonas de paz, de harmonia e de tranquilidade. E sendo alçado para essas zonas, cria-se uma condição para que o estudo e o trabalho, ajudando aqueles que não estão nessa condição, nos dê também uma condição de evolução espiritual. E nos dando essa condição de evolução espiritual, nós possamos retornar à matéria como pessoas melhores. E retornando à matéria como pessoas melhores, nós seremos os líderes, nós seremos os cabeças, as pessoas que buscam o bem maior, ao maior número de pessoas possível. Como podemos viver sem isso? Quando vamos compreender que não há outro caminho para que o mundo se transforme no mundo de regeneração, senão através da melhora da sua humanidade. E a melhora da humanidade passa, sem sombra de dúvida, pela construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária. Não é porque você está aí no seu apartamento, bem guardado, no ar-condicionado, com sua barriga cheia, que o mundo todo é assim. Não é porque nós temos uma condição de estarmos aqui, utilizando esses equipamentos, nos conectando um no outro, que o mundo todo seja assim. Precisamos enxergar o mundo como ele é. E a única maneira de evitarmos que uma pessoa que esteja passando por grandes problemas adentre em nossa vida para nos fazer alguma maldade, subtraindo de nós algum bem material e muitas vezes com prática de violência, é fazendo com que ela não necessite desta situação. Então, de que adianta o dinheiro guardado no banco? Apenas para satisfazer o nosso egoísmo. Única e exclusivamente para satisfazer o nosso egoísmo. E o egoísmo anda de braços dados com o orgulho. E o orgulhoso jamais admite que tudo isso que eu disse aqui agora é a mais pura verdade. O espiritismo não pode se meter em política social, não pode se meter nisso, não pode se meter naquilo, não pode porque o teu orgulho, meu irmão, não deixa tu perceber a fome do próximo. É interessante que tenha fome na rua para que tu possa aparecer nas selfies distribuindo comida. É nisso que nos tornamos. Infelizmente. Hipócritas, sois como sepulcros caiados, podres, cheios de podridão por dentro e bem branquinhos por fora. Esta é a realidade. Esta é a mais pura realidade. É nisso que as pessoas estão se transformando. E o papel do espírita, do cristão, é mostrar. O papel principal do espírita, do cristão, é mostrar o tamanho do erro e do equívoco que nós estamos cometendo. Quando não conseguimos vencer o nosso
egoísmo, o nosso ego, o nosso orgulho, as nossas más inclinações. Aquele que nós não fizemos nada para resgatá-lo da miséria absoluta é exatamente aquele que vai estar no sinal, nos esperando para dar um tiro na nossa cabeça para roubar um celular. E a culpa é dele? É não. Não é. A culpa é dessa sociedade podre e doente que construímos, que não é cristã. Que não é cristã. Cheio de templos, cheio de igrejas, mas nenhuma segue o Cristo de verdade. Não seguem o Cristo de verdade. Porque se seguissem o Cristo, estariam fazendo diferente. Estaríamos, todos nós, unidos, esclarecidos, para criar uma potência social capaz de modificar essa triste realidade da nossa sociedade. Podre, cancerosa, doente. E se você está se magoando com o que eu estou dizendo, é porque você é exatamente assim. Desse jeito. Porque a carapuça sempre serve no orgulhoso. Viver o Evangelho é transformar-se num servo de Jesus. É substituir a sua personalidade pela personalidade do Cristo. É praticar o Evangelho. É a prática do amor. É a caridade praticada com amor. De verdade. Que não deve ser escondida, deve ser mostrada, para que sirva de exemplo, para que as pessoas vejam que o bem sempre vence. O bem sempre vence. Não adianta lutarmos contra o amor. O amor é a maior força desse universo. E ele vai vencer. Vai vencer a mim, vai vencer a você. Nem que seja pela dor. É o nosso livre-arbítrio. Não é inteligente escolher a dor. Não é inteligente. Meus irmãos, meus amigos, peço desculpa a todos por minhas palavras mais duras, mas aprendemos assim, duramente, pela dor da fome, que só sabe quem a sente. A fome nos transforma em selvagens, capaz, qualquer um de nós, capaz de qualquer coisa para aplacar aquela dor. E quando esta dor é nos nossos pequeninos, nos nossos filhos, então somos monstros terríveis, capazes de tudo para levar um prato de comida, um pouco de alimento, levar a vida àqueles que dependem de nós. Jesus está vendo. A lei
é clara, permanece fora dela quem quer permanecer. Permanece na dor e no sofrimento quem quer permanecer sofrendo. Deus não tem pressa. Nós somos o Espírito eterno. E vamos viver quantas encarnações sejam necessárias para aprendermos a amar o próximo como a amar a nós, para só então compreendermos o que é amar a Deus. Deus os abençoe a todos, 1000 perdões, mas algumas coisas precisam serem ditas para que nós compreendamos a necessidade absoluta da transformação moral, da evangelização e da iluminação própria. Então, boa noite a todos. A Leide está dizendo aqui, deixar o dinheiro do banco é deixar os banqueiros mais ricos, e o esclarecimento é uma grande caridade, é verdade. É uma grande verdade. Então, se não quiserem comentar nem perguntar nada, só tenho que agradecer a presença daqueles que conseguiram permanecer conosco até agora. Lembrando de um ditado popular que diz, com muita razão, que o verdadeiro amigo é aquele que diz o que precisamos ouvir e não o que queremos ouvir. E a nossa função, enquanto espíritas, dirigentes de casa espírita, é esclarecer com a verdade e não com mentiras. Como o Chico diz, com muita verdade, com muita razão, o umbral está cheio de espíritas, porque foram omissos. Não sejamos omissos. Saia da sua zona de conforto. Busque uma maneira e uma forma de ajudar. Eu estou fazendo a minha parte. Eu tenho a minha consciência tranquilíssima, porque busco com muito esforço fazer a minha parte. E nunca entreguei uma cesta básica que não for alguém que esteja em extrema necessidade. Nunca. A Devale dizendo para nós, sempre ensinamentos esclarecedores, gratidão. A Gorete dizendo excelentes palavras. A Selma dizendo, muito bom, Tito, gostei, muita gratidão. Eu que agradeço a vocês por estarem aqui. Amanhã tem mais. Terça-feira é sempre alguém de fora. Não percam amanhã. Deixa eu ver aqui quem é, que eu não estou lembrado. O Felipe passou para mim aqui. Amanhã
Amanhã é o Alexandre Júnior, do Ágora Espírita, um grupo de espíritas progressistas que tem muitos esclarecimentos a nos mostrarem. O Alexandre vai falar sobre haverá regeneração sem igualdade e justiça social? Alexandre, me perdoe se eu já tiver entrado no seu assunto aí, foi sem querer, talvez, quem sabe, preparando o caminho. E eu queria dizer para vocês, pessoal, se prepararem, que na próxima segunda-feira, dia 10, nós teremos aqui o querido Geraldinho. Geraldo Lemos vai contar para nós aqui na Casa de João as histórias do Chico Xavier, falando sobre Chico e a doutrina espírita. É imperdível. O cara, gente boa, muito simples, apesar de toda a fama, nos tratou como igual e disse que teria o maior prazer do mundo em falar para nós. Nosso querido Olivar, que hoje não apareceu por aqui, foi quem fez o contato com ele e será uma apresentação em conjunto do Grupo Espírita Renascer e do Grupo Espírita Casa de João Irmão Francisco. Então, meus irmãos, boa noite. As duras palavras nos sacodem e nos mostram o único caminho a seguir. É verdade, minha irmã. É verdade. Vamos, aqueles que quiserem fechar os olhos, agradecer a Deus pelo simples fato de estarmos aqui nesse momento, podendo dividir, compartilhar, doar amor, fé e esperança. Que assim seja. Deus abençoe a todos. Fiquem em paz. Vão com Deus. E até amanhã.